Livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 35 ao 43. E o tema que eu quero dar para essa mensagem nessa noite é: o ambiente produz bênção. Ok? Então, o ambiente produz bênção. E depois, no decorrer da mensagem, você vai entender o porquê desse tema, tá ok? Marcos, capítulo 5, começando no versículo 35, diz assim: Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam, e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito continue a falar conosco conforme o plano, o propósito e o projeto que o Senhor tem com cada um de nós. Que o teu Espírito tenha total liberdade para realizar tudo aquilo para a qual o Senhor enviou esta palavra e o para a qual o Senhor trouxe cada um de nós a este local. Assim eu oro, agradeço ao Senhor e abençoo esse momento no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Esse contexto da palavra que nós lemos, né, fala a respeito da ressurreição da filha de Jairo, né? Jairo era um doutor da lei, um chefe de sinagoga, e ele tinha um problema, uma menina estava doente, a menina tinha por volta de 12 anos, e ele vai até Jesus para buscar ajuda, né? E quando ele chega para Jesus, se você ler todo aí o capítulo, você vai ver, né, o capítulo 5, você vai ver ele chegando para Jesus, ele suplicando que Jesus fosse com ele à sua casa, né? Porque essa menina estava enferma, e Jesus fala com ele: olha, eu vou com você. E aí Jesus está caminhando rumo à casa de Jairo, e quando Jesus está caminhando rumo à casa de Jairo, então aparece lá uma mulher no caminho, né? Uma mulher que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue. Essa mulher se aproxima de Jesus, porque ela disse no coração: se eu tão somente tocar, eu vou ficar curada. Ela vai, se aproxima de Jesus, toca em Jesus, recebe a cura, né? E quando ela recebe a cura, Jesus, né, diz para os discípulos: olha, quem me tocou? E os discípulos vão falar: olha, Senhor, há tanta gente te apertando e tanta gente te tocando. E Jesus vai falar: alguém me tocou de uma forma diferente, né? E Jesus para aquele movimento e chama a atenção daquela mulher, né? E aquela mulher, sabendo que era ela, que se não podia negar, cônscia do que tinha acontecido com ela, então ela se manifesta, né? Vem até Jesus, e Jesus então honra aquela mulher, porque Jesus não estava preocupado com o poder, preocupado com o que tinha acontecido. Jesus estava querendo honrar a fé daquela mulher. E Jesus honra aquela mulher então por aquela atitude,
E aí, no meio daquele movimento, né? E naquele movimento, nós vamos para cá de Jairo, tem um problema lá, eu vou lá para resolver. Chega uma mulher também com um problema, toca em Jesus, recebe a cura. Jesus para aquele lugar, espera aquela mulher, conversa com aquela mulher, bate um papo ali. E Jairo está ali de pé, olhando, vendo tudo aquilo. Aí, de repente, chega mais umas pessoas naquele ambiente. Aí chega mais umas pessoas naquele ambiente e chega com uma notícia mais complicada. Olha, por que você está aí incomodando o mestre? Para com isso, a sua filha já morreu. Então chega mais gente ali. E quando chega mais gente ali, então Jesus vai começar a dar algumas diretrizes, algumas coisas importantes para quem quer viver dentro de um ambiente de fé, dentro de um ambiente que produz bênção, dentro de um ambiente que produz vitória. Amém? Por isso o tema dessa mensagem nessa noite, o ambiente que produz bênção, o ambiente que produz resultados, né? E Jesus então vai começar a discorrer alguns pontos importantes aqui que vai produzir a vitória, vai produzir a bênção na vida, na família de Jairo. Quando nós entendemos e lemos lá o final da mensagem, o final do capítulo, quando nós lemos que ele vai lá e ressuscita aquela menina. Então, nós precisamos entender que para o poder de Deus se manifestar, precisa haver um ambiente, né? Um ambiente para isso. E muitas vezes nós trazemos uma mentalidade assim, não sei se você já pensou, se a igreja estiver cheinha, tiver bastante gente, não tiver lugar para ninguém sentar, de tanta gente que tem, Deus está ali e ali vai acontecer cura, não é? Até mesmo quando a gente faz lá o aniversário da igreja, vem alguém especial, enche a igreja, todo mundo vem com uma expectativa que Deus vai fazer alguma coisa. E realmente Deus faz. Por quê? Porque é criada, estimulada no coração das pessoas a crer, a ter um ambiente de fé, um ambiente de bênção. Agora, o caminho contrário também é verdadeiro. A gente vem na igreja, tem pouquinha gente, pouquinhas pessoas, a gente fala assim, olha, porque tem pouquinha gente, é quarta-feira, hoje Deus não vai vir, hoje o Espírito Santo não está aqui, né? É pouca gente, então hoje é só um culto, é só uma tabela, é só uma escala, é só uma quarta e nós vamos embora e acabou. Não é verdade, irmãos. Deus não está preso a ambientes. E quem faz o ambiente, quem produz a bênção, quem faz com que o ambiente produza a bênção, somos nós. Por isso eu quero te incentivar, se você veio a esse culto, você veio para um ambiente onde a bênção vai ser produzida. E eu quero que você entre comigo nesse sentimento, para que você saia daqui abençoado, para que você saia daqui levando aquilo, a bênção que você veio buscar. Amém? Jairo saiu da casa dele e foi buscar. Jesus estava vindo de um contexto, os contextos são muito importantes. Jesus tinha ido para uma província, né, chamada lá os Gadarenos. Ele foi lá, expulsou um demônio que ninguém podia nem chegar perto. A Bíblia diz que quando amarrava ele com cadeias, ele estourava aquilo tudo, ninguém conseguia prender aquele camarada. Mas quando Jesus chega ali, aquele demônio vem, se prostra, Jesus manda eles embora, ele quer ficar naquele país e quer entrar lá nos porcos. Jesus permite que ele vá lá para os porcos. E a Bíblia diz que eram mais de 2.000 porcos, aqueles porcos precipitam no abismo, morrem. Jesus, as pessoas ficam preocupadas com o prejuízo. Jesus monta no barquinho, volta para Galileia, volta para Cafarnaum, para a cidade ali onde ele ficava. E quando ele está ali, chega Jairo, chega a mulher do fluxo de sangue, chega os da casa de Jairo. Que ambiente maravilhoso, irmãos, né? Que ambiente acontecendo um monte de coisa, ambiente acontecendo um monte de coisas maravilhosas. Por quê? Porque Jesus estava presente naquele ambiente. Jesus estava ali, assim como Jesus está aqui, né? Agora as pessoas começaram a formar um ambiente de bênção, começaram a formar um ambiente onde a presença de Jesus, onde o poder de Jesus começou a se manifestar. E eu creio que o poder de Deus já está se manifestando nesse lugar.
Amém? Eu creio que no momento do louvor, quando nós abrimos a porta, quando nós começamos a chegar nesse lugar, quando nós começamos a adentrar aqui um por um, dois em dois, começamos a chegar, o ambiente já estava sendo formado, o ambiente já estava sendo produzido, porque a presença de Deus, a presença do Senhor é nesse lugar, está nesse lugar. Amém? Então o ambiente está preparado. Então esse ambiente, o mesmo ambiente aqui aonde essas pessoas começaram a chegar, chegou Jairo, chegou a mulher do fluxo de sangue, chegou as pessoas, chegaram todos naquele ambiente e começaram a formar aquele ambiente, o ambiente que produz bênção. Este ambiente é de pessoas exercendo fé, declarando fé, atitude de fé. A mulher falou, olha, se eu só tocar eu vou ser curada. O outro chegou, Senhor, o Senhor pode ir lá na minha casa, o Senhor pode resolver o meu problema. Ai, que maravilha, irmãos. Será que nesse lugar tem pessoas que creem nesse poder? Você crê que Deus pode fazer essas coisas? Porque aquelas pessoas chegaram crendo que podia fazer, crendo que Jesus podia mudar, que Jesus podia manifestar o poder dele. E quando chega uma turma querendo quebrar o ambiente, quando chega uma turma querendo desfazer aquele ambiente de bênção, então Jesus chama para ele, porque Jesus não queria que aquele ambiente fosse quebrado. Jesus não queria que aquilo que estava acontecendo, aquele movimento de bênção, aquele movimento que estava produzindo tantas coisas maravilhosas, Jesus não queria que fosse quebrado. E aí a gente entra aqui no texto que nós lemos. A Bíblia diz, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Quem estava falando? Jesus. Porque Jesus estava falando para aquela mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre desse mal. Olha que maravilha, irmãos, né? A mulher chegou lá 12 anos sofrendo, tinha gastado os recursos, já não tinha mais recurso, tinha padecido, e a Bíblia diz que cada vez ia ficando mais pior. Agora ela chega para Jesus, Jesus fala, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, fica livre desse mal. Olha que maravilha, irmãos, que ambiente maravilhoso. De ver as pessoas sendo curadas, de ver as pessoas sendo libertas, as pessoas ficando livres do mal, livres de tantas coisas ruins que o mundo tem lançado e jogado sobre elas. Aí chega então os lá da casa de Jairo e diz para ele assim, olha, tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Então está um ambiente abençoado, chegam uns abençoados, né? E olha, irmãos, para trazer notícia ruim, e para maltratar ou minar a fé das pessoas, tem muita gente. Tem especialista, PhD, pós-graduado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é? Tem muita gente assim. Né? E quando eles chegam, e fica olhando aquela cena, né? Imagina, Jairo está ali, Jesus, a mulher acabou de falar, vai em paz, e agora chega aqueles camaradas e fala para Jairo, olha, não incomoda mais Jesus. Porque a sua filha já morreu. E quando eles falam isso, estão lançando uma palavra para quebrar o ambiente da bênção. Antes que Jairo faça alguma coisa, antes que Jairo pense alguma coisa, antes que ele tome qualquer atitude, Jesus chama para ele. E aqui é maravilhoso porque Jesus chama para ele. Olha o que Jesus vai dizer, né? Eles falam para Jairo, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jairo não vai responder nada, mas quem vai responder é Jesus. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. Aqueles homens disse para que ele não incomodar mais. Olha o que Jesus vai dizer para ele. Não temas, crê somente. Jesus está dizendo assim, olha, não saia do ambiente da bênção. Não perca o que você já recebeu. Não deixe de crer naquilo que é seu. Não temas, crê somente. Crê somente. Jesus está falando assim, olha, vou cortar toda a impossibilidade que possa criar aqui agora, eu já vou cortar isso aqui, porque eu não quero que isso aconteça. E ele vai começar a trabalhar, irmãos. E aqui ele vai começar a trabalhar em algumas atitudes importantes para quem quer viver dentro de um ambiente como esse.
dentro de um ambiente onde a gente pode ver e contemplar o poder de Deus, aonde a gente possa experimentar de uma forma plena, completa, o poder de Deus. E é isso que Deus tem dado para nós, é isso que Deus tem falado conosco, que nós vamos experimentar. Então nós temos que começar a criar, nós temos que começar a chamar à existência esse ambiente, para que as coisas possam acontecer, para que as coisas possam começar, ou melhor, continuar a acontecer no nome de Jesus. Então Jesus fala para Jairo: não temas, crê somente. Não deixa a impossibilidade, não deixa a circunstância entrar no teu coração. Crê somente. E ele vai começar a falar algumas coisas para Jairo. E ele vai dizer assim, olha, algumas atitudes que eu quero trabalhar com você aqui. A primeira dessas atitudes está aí no versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, creia somente. Jesus está dizendo assim: continue a crer, continue a acreditar. E aqui, irmãos, é um desafio, não é? É um desafio continuar crendo, independente da circunstância, independente da situação, independente daquilo que está chegando aos seus ouvidos. Imagina aquela notícia chegando aos ouvidos de Jairo, e Jesus falando para ele: não temas, crê somente. Uma filha morreu, a menina já não tem mais o que fazer. E Jesus olha para ele e fala assim: não temas, crê somente. A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, capítulo 10, vai dizer que o justo vive da fé, né? O justo vive da fé. E se ele retroceder, ou seja, se ele voltar atrás, se ele deixar de crer, se ele deixar de acreditar, deixar de confiar, a Bíblia diz que Deus não tem prazer nessa vida. Ou seja, Deus está dizendo assim: olha, eu não tenho prazer em que as pessoas recuem, volte atrás, deixe de crer, deixe de acreditar. Eu não tenho prazer nesse tipo de atitude, eu não tenho prazer nesse tipo de postura das pessoas. Porque o justo vive pela fé, o justo vive pela fé, é a fé que vai motivar. Por isso ele diz lá também em 1 de João 5,4, que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Deus está olhando para Jairo e falando: Jairo, crê somente. Jairo, tenha fé, não duvide, creia somente. Então, o primeiro passo que nós temos que ter para criar um ambiente de bênção, um ambiente que vai produzir bênção nas nossas vidas, nós temos que continuar a acreditar. Por isso que a Bíblia diz que a nossa vida é de glória em glória e de fé em fé, ou seja, do começo ao fim, de fé em fé, fé para começar, fé para caminhar e fé para terminar. Por isso o apóstolo Paulo diz lá: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, fé para começar, fé para fazer e fé para terminar. Por isso Jesus olha para Jairo e diz assim: não temas, crê somente. Continue a acreditar. Amém? Olha, se tem alguém do seu lado, fala para ele assim, ó: continue a acreditar. Amém? Continue a acreditar. Não deixe a circunstância dominar o teu coração. Continue crendo. O segundo passo está aí no versículo 37. Olha o que Jesus vai dizer. O versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Então Jesus está dizendo assim, olha, ele não permitiu que mais ninguém fosse com ele. Então nós podemos entender que o segundo passo importante aqui: ande com pessoas de fé. Ande com pessoas que crê naquilo que Deus está falando. Ande com pessoas de fé. Porque se você começar a negociar e começar a acreditar em coisas, em pessoas, você vai desanimar. Você tem que andar com pessoas de fé. Eu não estou dizendo que você tem que parar de conversar. Agora, essas pessoas não acreditam, eu não vou mais na casa deles, não tenho mais relacionamento com eles. Não é isso, querido. Eu estou falando assim de você não dar crédito para essas palavras. Você não deixar essas palavras dessas pessoas que não têm fé entrar no teu coração.
não entrar na tua vida, não roubar a tua fé. Por isso, quando o profeta falou para a mulher entrar na sua casa e fechar a porta e despejar o azeite da botija nas vasilhas vazias, é para ela fechar a porta para aquelas pessoas que não têm fé. Porque se alguém passasse na porta e falasse para ela assim, o que você vai fazer? Vou pegar essa botija aqui e vou encher umas botijas de azeite aqui. A pessoa, você está maluco? Você está louco? Aí você fala assim, olha, eu vou num culto de quarta-feira porque Deus vai fazer algo na minha vida lá nessa noite. A pessoa fala, você vai? Você está louco. Choveu, ventou bastante, caiu um monte de galho de árvore. O que tem a chuva com o galho da árvore com Deus, irmãos? Não tem nada a ver. Aí a pessoa, é verdade, é mesmo. Né? É como uma fogueira, né? A gente está naquela fogueira, já viu uma fogueira? Faz de conta que você é um tição dessa fogueira. Você está ali naquela fogueira, num ambiente cheio de gente de fé, crendo, o ambiente está produzindo vitória, está produzindo bênção, você está ali no meio daquilo ali, você acredita, você está exercendo a sua fé. Atira você daquele lugar e deixa você separado um tempinho. Aquele fogo, aquela brasa viva vai começar a diminuir a intensidade. E vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E quando, se não tomar cuidado, ela apaga, irmãos. Infelizmente, tem muito cristão assim, que era tição na presença de Deus, né? Tição na presença, cheio do fogo, cheio da unção. Mas hoje estão paralisados. Hoje estão estacionados, irmãos, né? Eu aprendi uma coisa que diz assim que em chapa quente não assenta mosca. Em chapa quente não assenta mosca. Já viu? Aquela mosca, ela vem viajando assim, a não sei quantos quilômetros por hora, mas quando ela chega perto da chapa, ela sente o calor, ela se manda. Assim tem que ser o crente. Chapa quente. Amém? Você tem que ser uma chapa quente de Jesus. Cheio do fogo do poder de Deus. Ande com pessoas de fé. Ande com pessoas que creem. Hoje a Mayara já falou aqui do povo de Israel, né? Chegou um determinado ponto da viagem, Deus falou para Moisés, envia 12 espias espiar a terra. E ele manda lá aqueles 12 príncipes. Eram pessoas de autoridade das tribos. E eles vão lá espiar a terra, vão lá, olha, a terra é boa, é maravilhosa. Era tempo da uva, eles cortaram lá um cacho de uva, precisou 2 homens carregar numa vara, porque imagina o tamanho daquelas uvas, né? E eles chegam, dá esse relato, depois de 40 dias eles viajam, voltam, e quando eles chegam para dar o relato, eles falam que a terra realmente era boa tal, mas aí começa a colocar obstáculo. Começa a dizer, mas também vimos lá os filhos de Anak, eles são gigantes, e são muito grandes, muito altos, nós não temos condições, eles são mais fortes do que nós, eles são mais guerreiros, e nós somos como gafanhoto aos olhos dele. Aos nossos próprios olhos e aos olhos dele. Eles começaram a infamar a terra, infamar a bênção, a promessa de Deus. E o que aconteceu, irmãos? Todo o povo, exceto Josué e Calebe, todo o povo pereceu. Por quê? Porque não andaram em fé. Não, imagina aqueles 12 chegando, olha, nós fomos lá, a terra é boa, maravilhosa, nós vamos entrar lá, não há ninguém para segurar a gente, nós vamos comer as uvas lá, vamos viver, lugar bom, maravilhoso, vamos todo para lá. Irmãos, aquele povo tinha arrebentado, mas porque começaram a dar ouvido para aqueles homens que não exerceram fé, deixaram a fé morrer no coração deles, eles começaram a caminhar no deserto e começaram a murmurar e reclamar. Por isso não entraram na terra. Por isso, o segundo passo que Jesus para um ambiente que produz bênção, ande com pessoas de fé. E quando chegar aquelas camaradas assim, olha, mas lá não vai, não tem jeito, não dá. Tira ele, risca ele, fala, olha, se você não acredita, problema seu. Eu creio, eu acredito e eu vou continuar. Eu não vou dar crédito para essas coisas. Eu continuo confiando e crendo no Deus da promessa. Amém? Ande com pessoas de fé. A Bíblia mesmo diz, né, 1 Coríntios 15, 33, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Essas más conversações, irmãos, muitas vezes são conversas que vêm para minar a sua fé, minar o seu crer, minar a bênção que Deus já disse para você, que vai acontecer. Você só precisa
ficar firme. Ande com pessoas de fé. E o terceiro ponto, está lá no finalzinho da passagem que nós lemos, versículo 39. Diz assim: ao entrar, lhes disse: por que estáis este alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Quando Jesus chega naquele ambiente e está aquela confusão toda, e todo mundo chorando e com aquela confusão, Jesus diz assim: por que vocês estão assim? Por que vocês estão reagindo dessa forma? Então o terceiro ponto que nós precisamos ter nas nossas vidas é ter uma boa confissão. Sabe, ter uma boa confissão. Tem muita gente que parece, como que chama aquele negócio lá, aquele legume lá? Chuchu, é isso? Quando você coloca chuchu, ele pega o gosto, né? Pega o gosto das outras coisas. Tem muita gente que é assim. Se está vivendo uma circunstância, chega alguém e fala alguma coisa, ele, é verdade, está certo. Se está vivendo uma outra circunstância, alguém fala outra coisa, é verdade. É o crente chuchu, irmãos. Né? É o crente chuchu. Qualquer vento, vai para lá, vem para cá. Não, tá bom. Jesus vai te abençoar. Amém. Jesus não vai mais te abençoar. Tá bom. Sabe? É o crente chuchu. Né? Por quê? Porque não tem uma boa confissão de fé. Sabe? Não tem uma boa confissão de fé guardada dentro do coração. Sabe? Muitas vezes olha a circunstância, como aquele povo. Olhou a circunstância, Jesus chegou lá. E o alvoroço, as pessoas chorando. E Jesus falou: a menina não está morta, mas está dormindo. Olha a confissão de fé de Jesus, irmãos. Diante de uma situação assim, tão complicada, Jesus fala assim: ela não morreu, ela está dormindo. A confissão de fé de Jesus. Porque Jesus nunca falava o problema, Jesus tinha sempre a solução. Amém? Jesus nunca se apegava, Jesus nunca estava apegado ao problema, Jesus estava sempre dando solução. E às vezes quando a gente está enfrentando alguma circunstância, alguma situação, a nossa confissão de fé, muitas vezes, ela não é de acordo com aquilo que nós cremos. Muitas vezes é de acordo com o que a situação está dizendo, com o momento está falando, e não com aquilo que nós cremos, não é verdade? Quer ver uma coisa que você não quer, mas você faz? Se você tiver uma discussão de casamento, você tem uma discussão lá, você não quer que a pessoa vá embora, você não quer ficar magoado com a pessoa, mas o que você faz? A gente vai lá e cutuca e mexe na ferida, não é? Você vai falar algo que machuca aquela pessoa. Por quê? Por que você vai querer machucar, cutucar, tirar a ferida, cutucar ali? Não é o que você quer, mas é o que você faz. E muitas vezes é assim que a gente faz no reino espiritual. A gente quer uma coisa, mas a gente confessa outra. E a gente acaba liberando coisas que não é para liberar. E não libera coisas que são para liberar. Por isso Jesus disse, né? Jesus olhou para aquela situação e disse: a menina não está morta, a menina dorme. Olha que coisa tremenda. Olhar para uma situação de um relacionamento e dizer assim: acabou, não tem mais jeito. Isso é falta de fé, irmãos. A confissão de fé de Jesus é olhar: não, são dois pombinhos maravilhosos que vão viver um casamento glorioso. Aí você fala: aí tem que ter fé. Tem que ter fé mesmo. Mas é a confissão de fé que faz o movimento, irmãos. Sabe? É olhar para a situação e falar assim: olha, a situação não tem jeito, mas eu creio no Deus que dá jeito. Olha, já viu aquela expressão? Pau que nasce torto, morre torto. Tem muita gente que fala assim: toda família tem uma ovelha negra. Isso aí não presta mesmo. Isso aí não vale nada, isso aí nunca vai se converter, isso não serve para nada. Isso é confissão de fé? Não. Isso são palavras que não tem nada a ver com confissão de fé. Pelo contrário, palavras destruidoras. Você tem que ter fé. Então a fé faz o quê? Faz enxergar aquilo que as pessoas não estão enxergando. Porque elas não têm fé. As pessoas que estavam ali estavam enxergando uma menina morta. Jesus estava enxergando uma menina viva. Uma menina que tinha ressuscitado, estava de pé andando e caminhando. Os meus olhos começam a enxergar aquilo que eu creio. Os meus olhos começam a enxergar aquilo que eu quero. E aquilo que eu quero é aquilo que eu vou liberar. Por isso eu tenho que ter uma boa confissão de fé.
Por isso a palavra de Deus diz, Mateus 12:34, Jesus diz que da boca fala, ou a boca fala, o que está cheio, o coração. E muitas vezes nosso coração tem que estar cheio do quê? Tem que estar cheio de palavras de fé, tem que estar cheio de coisas que vão produzir bênção. O problema é que o mundo quer jogar um monte de coisa ruim dentro dos nossos corações. Quer jogar um monte de sentimentos e comportamentos dentro do nosso coração. Então, quando nós vamos abrir a boca, o que vai sair da sua boca? O que vai sair é o que está lá dentro de você. Então, comece a encher o teu coração com coisas de Deus, coisas da palavra de Deus. Por isso, a boca fala daquilo que o coração está cheio. 2 Coríntios 4:13, Paulo diz assim, crie, por isso falei. Às vezes a gente não tem uma boa confissão de fé e não crê, e não fala, e não acontece. Porque não falou. Quando você fala, aí acontece. Porque Jesus espera isso. O ambiente que produz bênção, é um ambiente aonde a gente não negocia, a gente crê, não duvida, a gente está firme, é onde a gente está sempre envolvendo com pessoas que sempre estão nos motivando, nos estimulando a crer, estimulando a caminhar com Jesus. E um ambiente onde tem sempre uma palavra, uma boa confissão, uma palavra que realmente vai produzir. Agora, muitas vezes nós estamos vivendo situações tão adversas. E o que nós estamos fazendo diante disso? E a palavra que Deus diz para nós é que nós vamos crescer, vamos multiplicar, que nós vamos ser bem-sucedidos, que nós vamos prosperar. Amém? Você ouviu isso? Amém? E agora? Nós precisamos começar a criar esse ambiente, irmãos, né? Começar a declarar palavras de fé, né? Olhar e falar, olha, vai acontecer. Por quê? Porque Deus disse, porque Deus falou. Porque Deus liberou uma palavra, e se Deus liberou essa palavra, eu vou declarar essa palavra e vai acontecer. Agora, nós precisamos começar a crer nisso. Aí a situação, você vai vir, parece que é assim, você já viu essa expressão? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Às vezes parece que é esse negócio. A gente recebe umas palavras e aí parece que a coisa, em vez de aumentar, crescer, multiplicar, começa a enxugar, começa a encolher. E a gente começa a falar, e agora? Né? E começa a bater um medo no coração e fala, será? E agora? Não, agora é hora de crer somente. Agora é hora de olhar para a circunstância, olhar para as bocas e dizer assim, não temas, creia somente. Irmãos, que ambiente nós precisamos produzir, que ambiente que vai começar, porque aí as coisas vão começar a acontecer. As pessoas vão chegar a 12 anos sofrendo no fluxo de sangue, vai chegar e vai tocar, mas o ambiente está preparado, vai sair poder, vai sair virtude. As coisas vão começar a acontecer, as coisas vão começar a se tornar realidade. Por quê? Porque o ambiente está produzindo a bênção. Porque eu creio que o mesmo Jesus que estava lá em Cafarnaum, lá na Galiléia, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. É o mesmo Jesus que ainda libera poder para curar fluxo de sangue, ressuscita mortos, ressuscita a vida, traz existência às coisas que não existem. É o mesmo Jesus que estava lá, é o mesmo que está aqui. Porque ele diz lá em Hebreus 13:8, eu sou o mesmo ontem, hoje, eu sou eternamente. Então não está na dependência de Jesus, está na dependência de quem produz o ambiente. E eu quero chamar você para produzir um ambiente de bênção, um ambiente que vai produzir vitória, que vai produzir sinais, prodígios e maravilhas, e vai produzir bênção na vida e nas famílias de muitas pessoas. Amém? Imagina aquela mulher voltando para casa agora, voltando para casa, 12 anos sofrendo, gastando todo o dinheiro, agora volta, chega em casa, não tem mais nada. O que aconteceu com você? Toquei em Jesus. Estava lá um ambiente, Jesus falou que ia ressuscitar uma menina, e aquele ambiente estava fluindo, as coisas estavam acontecendo, eu cheguei lá, toquei na roupa dele, entrei naquele ambiente, naquele movimento, no movimento da bênção, recebi a minha bênção. Agora tem muita gente que vai ficar como espectador, né? Vai ficar olhando a banda passar, olhando o povo passar, e aí, não, está tudo bem. E a sua situação? Não muda? Tá. E vai continuar, por quê? Porque vai ficar como espectador. Mas eu quero te chamar para você entrar nesse ambiente, produzir esse ambiente e viver esse movimento de bênção, esse movimento de poder, de unção, esse movimento de fé que Jesus quer que a gente pratique, irmãos.
Se ele não quisesse isso, ele tinha falado para Jairo, vai para sua casa, vai enterrar sua filha. Jairo, vai enterrar sua filha. Mulher, volta para sua casa também, vai cuidar vai cuidar da sua hemorragia, sai para lá. Não, irmãos, Jesus falou assim, olha, olhou para Jairo e falou, não temas, crê somente. Não deixa o ambiente de derrota, de fracasso, não deixa o ambiente de não dá, não tem jeito, impossível, não tenho condição, não estudei, não tem informação, não tem isso, não tem aquilo. Não deixa esse ambiente dominar o teu coração. Não temas, crê somente. Amém? Crê somente. Motiva o teu coração, enche o teu coração para viver os planos e os projetos que Deus tem com você, no nome de Jesus. Amém? Jairo permaneceu nesse ambiente. Imagine Jairo voltando para casa. Permaneceu no ambiente. Vou chegar lá na minha casa. A minha filha vai ressuscitar. A minha filha vai se levantar. Jesus está comigo. Jairo permaneceu no ambiente da bênção. O resultado, Jesus ressuscitou a filha. Você está nesse ambiente. Então, o que você precisa? Porque o ambiente já foi criado. O ambiente já está preparado. O que você precisa nessa noite? Talvez um toque de Jesus. Talvez pedir para Jesus ir lá na sua casa, que lá tem um problema, tem uma condição, uma situação complicada. Não importa, irmãos. Se precisa tocar aqui, ou se precisa pedir, Jesus toca lá. O que importa e o que precisa é ter o ambiente da bênção preparado. E eu creio que nessa noite o ambiente da bênção está preparado. Agora, só falta quem quer entrar nesse ambiente para receber aquilo que você veio buscar. Amém? Jairo foi até Jesus, criou um ambiente e recebeu a vitória. Você está aqui nessa noite. Você veio para esse lugar, venceu muitas barreiras para chegar aqui hoje, inclusive o clima, né? Mas você está aqui. Então eu creio que o ambiente está pronto e a bênção está preparada para você no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Está firme aí? Está na fé? Amém? Está com sono? Aleluia. Nós vamos orar, irmãos. Convido você a ficar em pé. Nós vamos orar, nós vamos buscar o Senhor, nós vamos clamar ao Senhor, porque Ele está aqui e Ele quer te abençoar nessa noite no nome de Jesus. Pelo fogo, curando todo meu ser, confio em ti, confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio
vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Faça assim com a sua mão, ó. Abra a sua mão assim. Agora diga assim comigo: Senhor Deus, nesta noite eu recebi a tua unção sobre a minha vida. E agora ela está sendo derramada sobre todo o meu ser. Em nome de Jesus. Amém. Agora coloca a sua mão sobre a sua cabeça. Receba a unção. Receba a bênção. Receba a cura. Receba o toque do Senhor Jesus na tua vida. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aleluia. Glória a Deus, né? Aleluia.